Feliz Páscoa! Hak Pesach Sameach! Já vimos no vídeo anterior que a Páscoa, que costumamos celebrar com ovinhos coloridos de chocolate, são para deusa Ostara, ou seja, é uma festa pagã travestida de cristã. Uma parte da lenda também conta que as pessoas, especialmente as crianças, devoravam os ovos e os deixavam como oferendas. Se as crianças não levassem esses presentes simbólicos, a deusa poderia puni-las, até mesmo comê-las. Agora que você sabe um pouco mais sobre a origem do ovo da Páscoa, que ele foi criado para ser uma oferenda a uma deusa pagã, um espírito maligno, você comeria um? A Páscoa deveria ser a celebração da morte e ressurreição de Cristo, ou seja, a comemoração do resgate do que perdemos lá no Éden, com a entrada do pecado na humanidade que quebrou o nosso elo com Deus. Mas que através de Jesus Cristo, o Messias, esse elo foi restabelecido por seu sangue derramado na cruz. E hoje temos acesso a Deus através de uma simples oração. Além de todos nós termos sido adotados como filhos dele, ganhando autoridade sobre demônios para curar e tantas outras bênçãos que nós não merecemos, que é a graça. Mas enfim, o que é o Pêssar? É a Páscoa que o próprio Jesus sempre comemorou, a Páscoa judaica. Há toda uma simbologia preditiva entre a celebração da Páscoa do Velho Testamento e a vinda do Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach é Jesus o Messias em hebraico. Além disso, as festas bíblicas são ordens do próprio Deus, então celebrá-las também é um ato de obediência a Ele. Ao celebrar essas festas, nos alinhamos com o calendário espiritual de Deus e recebemos as bênçãos designadas para cada período. No caso da Páscoa, grandes começos, realizações milagrosas, resgate de situações aparentemente perdidas. No livro de Êxodo, o próprio Deus estabeleceu o Pêssar, que é a Páscoa, para que o povo se lembrasse do que ele fez. O povo hebreu virou escravo do Egito e Deus levantou Moisés para ser o seu representante e libertá-los de lá. Com isso aconteceram as 10 pragas, e na 10ª, finalmente eles foram libertos. Relembrando, a 10ª praga foi quando o anjo da morte, o destruidor, passou sobre o Egito e matou todos os primogênitos, fosse de humanos ou de animais. Mas na casa dos até então escravos hebreus, isso não aconteceu. Deus deu instruções do que eles deveriam fazer para o destruidor pular as suas casas, sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos batentes das portas. Houveram outras instruções também, como comer o cordeiro todo, queimar as sobras, mas o foco aqui é o sangue que foi passado no batente das portas. Quando chegou o dia, o anjo da morte passou por cima das casas que tinham o sinal do sangue e seus primogênitos não morreram. Pensar em hebraico significa exatamente isso, passar por cima ou passar adiante. Os judeus messiânicos fazem uma conexão profunda entre o Pêssar, a saída do Egito, e a morte de Yeshua, Jesus, vendo ambos os eventos como parte do plano redentor de Deus. Desde o princípio, a data dessa comemoração é no primeiro mês do calendário judaico sololunar, estabelecido pelo Altíssimo, diferente do que seguimos na atualidade, que é apenas baseado no Sol, calendário gregoriano. O nome desse mês era Abib e depois foi renomeado como Nissan, mês da tribo de Naftali, uma das 12 tribos de Israel. Então, a verdadeira data da Páscoa é 14 de Nissan. Todo ano é preciso comparar os calendários judaico e gregoriano para descobrir em qual dia cai o 14 de Nissan no nosso calendário. Então, a comemoração da Páscoa na data dos tempos atuais, sendo no primeiro domingo depois da primeira lua cheia que ocorre após o equinócio de primavera do hemisfério norte, coincide com a época da celebração de Ostara. No Pêssar, são usados alguns símbolos específicos, como os pães asmos sem fermento, porque na saída do Egito não deu tempo de esperar o pão fermentar. Há todo um ritual recheado de tradição, mas não vamos nos ater a isso agora. Vamos fazer um paralelo entre a festa de Pêssar e o Yeshua HaMashiach, o Cordeiro Pascal e Yeshua como Cordeiro de Deus. O Cordeiro Pascal é aquele que foi sacrificado e teve seu sangue passado nas portas para o anjo da morte passar por cima, em Êxodo 12. Yeshua é o Cordeiro de Deus, cujo sangue traz a libertação, não do Egito, mas do pecado e da morte. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. A libertação do Egito e a libertação do pecado. O Pêssar representa a libertação física do povo de Israel da escravidão do Egito. Já a morte e a ressurreição de Jesus representam uma libertação espiritual. Yeshua diz na última ceia, que era um seder de Pêssar, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês, em Lucas 22:20. Para os judeus messiânicos, isso se cumpre em Jeremias 31:31, onde Deus prometeu uma nova aliança com Israel. Ok, mas voltando um pouquinho, o que é um seder de Pêssar? É uma refeição cerimonial judaica realizada na primeira noite ou nas 2 primeiras, dependendo da tradição, da festa de Pêssar.
O Pessah aponta para Yeshua. Os messiânicos veem os elementos do Seder de Pessah como símbolos proféticos de Yeshua. Seder significa a ordem em hebraico, porque essa refeição segue uma ordem específica de rituais, leituras, símbolos e alimentos, como matzah, que é o pão ázimo, aquele sem fermento, pois o fermento simboliza o pecado, e Yeshua era sem pecado. O afikoman é um pedaço de matzah que é partido, escondido e depois trazido de volta, que representaria a morte e a ressurreição de Yeshua. As 4 taças de vinho, especialmente a taça da redenção que Yeshua usou para instituir a Santa Ceia. A crucificação de Yeshua aconteceu no Pessah. Yeshua foi crucificado no 14 de Nissan, o mesmo dia em que os cordeiros pascais eram sacrificados no templo. Isso reforça a ideia de que ele é o cordeiro pascal definitivo. A ressurreição e a festa das primícias. Jesus ressuscitou no primeiro dia da festa das primícias, que era a oferta dos primeiros frutos da colheita, Levítico 23, 10 e 11. Essa festa acontece no primeiro domingo após o Shabat de Pessah. Os judeus messiânicos veem isso como um cumprimento profético, pois Yeshua é chamado de as primícias dos que dormem em 1 Coríntios 15, 20, ou seja, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Após o Pessah, começa a festa dos pães ázimos, na qual não se come nada fermentado por dias. Aliás, vocês sabiam que muitos ovos de Páscoa costumam levar fermento? Então, Pessah comemora a morte de Cristo e a festa das primícias comemora a sua ressurreição. Agora, vamos meditar. Se foi Deus quem estabeleceu ou quem aprovou, é porque é importante e tem um propósito. Então, as datas corretas possuem grande relevância e não participar de práticas pagãs também. Jesus acontece toda a sua entrega, o seu sacrifício, numa época de festa principal, na Páscoa. O que é a Pessah? O que é a Páscoa? A memória da libertação do povo da terra do Egito. E Jesus justamente morre, se entrega na Páscoa como cordeiro para a libertação das nossas almas. É uma libertação ainda maior. Então é como se a Páscoa fosse um pouquinho do que viria. Não desmerecendo a libertação do Egito, mas o significado da libertação que Jesus veio trazer é ainda superior, porque não é de algo físico. Eles foram libertos de chibatadas, de senhores que os maltratavam. Agora eles estão sendo libertos. Todos os que aceitam, os enxertados nessa videira, os que aceitam, estão sendo libertos de uma escravidão espiritual, a libertação das nossas almas. E acontece na Páscoa, na Pessah. O curioso é que tudo que envolve Jesus está ligado com as festas. A vinda do Espírito Santo é no Pentecostes. Sim. Festa da colheita, que a tradição judaica celebra também a entrega da lei. Sim. E o Espírito vai colocar lei no nosso coração, para que agora a nova aliança não seja uma lei externa, mas lei escrita em tábuas de carne. Então as conexões são extraordinárias. Tudo que envolve a vinda de Cristo, quando você fala o tocar da trombeta, quando você fala da ressurreição, quando você fala da salvação completa, você está remetendo ao que tem a ver com o Rosh Hashanah, com o Yom Kippur, com aquilo que tem a ver, no final das contas, tabernáculos, Deus vivendo conosco de maneira plena. Então,